quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais uma revisão semanal, né? Nesse período aí dessa semana do dia 15 até o dia 19. Nós intensificamos mais as nossas revisões, né? Com os capítulos 1, 2 e 3 dos livros. Alguns livros nós chegamos até o capítulo 4. Então eu vou estar fazendo essa revisão com vocês. Nas aulas de língua portuguesa, nós revisamos o artigo de divulgação científica, o estudo da escrita, o emprego do mas e mais, os adjetivos pátrios, a locução adjetiva e a tonicidade. Quando que nós usamos mas e mais? Essas duas palavras, mas e mais, existem na língua portuguesa e estão corretas. Porém, os seus significados são diferentes e devem ser usados em situações diferentes. O mas é usado principalmente com o sentido de porém, todavia, contudo, né, no sentido contrário aí. E o mais indica principalmente um aumento de quantidade, sendo antônimo de menos. Vimos também aí, coloquei um exemplo para vocês aí, exemplo. Quero ir mais vezes para a Europa. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Os adjetivos pátrios que nós vimos, eles estão entre os vários tipos de adjetivos da língua portuguesa. Eles são empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens, levando em consideração os países, os continentes, as cidades, as regiões, entre outros. Então, olha o exemplo aí de adjetivos pátrios. Espírito Santo, né? Nós podemos falar capixaba ou espírito santense. Nas nossas revisões de locução adjetiva, o que é a locução adjetiva? Ela é a expressão formada da preposição mais o substantivo ou advérbio, com valor de adjetivo. Exemplo, amor de mãe, amor materno. Em nossas aulas, nas nossas revisões de tonicidade, nós vimos aí, levando-se em conta a posição da sílaba tônica, os vocábulos vão classificar em oxítonas. São aqueles cuja intensidade se manifesta na última sílaba. Olha os exemplos aí: café, cipó, saci, chegar, parar, repor. As paroxítonas, representados por aqueles em que a tonicidade recai sobre a penúltima sílaba. Exemplos: útil, preto, festa, mesa, tórax. E as proparoxítonas, que representam aqueles cuja tonicidade se manifesta na antepenúltima sílaba. Olha os exemplos: lâmpada, cômoda, canone, tônico e sílaba. Na matemática, nós fizemos a revisão também dos capítulos 1 e 2 e 3, vimos as ordens e classes dos números, né? Que os números podem ter classes das unidades simples, das milhares, dos milhões, dos bilhões e assim por diante. Vimos sobre os múltiplos e divisores, que é o conjunto formado por números que são múltiplos ou divisores, né? Os múltiplos são os resultados da multiplicação de um número e por qualquer número natural, enquanto os divisores de um número natural são os números que usamos na multiplicação desse número por outro número natural. Aí coloquei um exemplozinho aqui ao lado aqui de múltiplos e divisores. Já nas aulas de história, nossas aulas de histórias, nós fizemos a revisão sobre a pré-história, as primeiras cidades, o surgimento da escrita, o surgimento do Estado, a Constituição de 1824 e a construção da identidade brasileira. O que nós revisamos aí com o surgimento da escrita, né? Que ele está associado às práticas comerciais e à administração das primeiras cidades. As primeiras formas da escrita foram as cuneiformes e os aeroglifos. Vimos aí o surgimento do Estado. Com o surgimento do Estado veio a história da Mesopotâmia, que foi marcada pela existência de vários povos, sendo os principais os sumérios, os acádios, os babilônios e os assírios. Com relação à Constituição de 1824, nós revisamos que a primeira Constituição ela determinou a existência de 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. E a respeito da construção da identidade brasileira, a nação brasileira possui hoje uma das
populações mais de miscigenação do planeta, né? Essa característica faz do Brasil um país único e diversificado. Em nossas aulas de ciências, nós revisamos aí sobre os estados físicos da água, o sólido, o líquido e o gasoso, sobre o ciclo hidrológico, né? O que é o ciclo hidrológico? As mudanças no estado físico da água formam um ciclo da água, que é o conjunto dessas mudanças. Revisamos o efeito estufa e o aquecimento global. Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra causada por massivas emissões de gases que intensificam. O efeito estufa já é originado de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como desmatamento. Sobre alimentação e nutrição, nós revisamos que através de uma boa nutrição, vindo de uma alimentação adequada, que vem a qualidade de vida, né? Então, estudamos aí, revisamos aí os grupos de nutrientes, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os sais minerais, as vitaminas e as fibras. Já em nossas aulas de geografia, nós revisamos o que o tempo e o clima, que o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito às variações. Enquanto que o clima ele é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Vimos aí o que é o tempo atmosférico. Ele é o conjunto dos fenômenos que ocorrem na atmosfera, como a chuva, temperatura do ar e vento, de um determinado tempo e lugar, podendo mudar de um dia para o outro. Revisamos aí sobre as zonas climáticas da Terra, né? Que são a zona polar ou glacial, a ártica, a zona temperada do norte ou a zona temperada do sul e a zona tropical. E por fim, revisamos sobre os biomas brasileiros e os relevos, né? Os relevos aí falamos muito aí sobre as planícies, os planaltos e depressão. E os biomas falamos sobre os 6 principais, que é a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Turma, deixo aqui mais uma mensagem carinhosa para vocês. Espero que eu tenha ajudado, tá? Mais uma vez vocês no estudo, na compreensão das nossas atividades, dos conteúdos desses capítulos, tá bom? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando no fim, terás o que colher. Beijo no coração de vocês e até a próxima.